Olá, amigos consociados, Autocrédito Consórcios e Investimentos na área, trazendo novos vídeos para você que nos acompanha, para você que nos segue nas redes sociais, para você que está interessado em fazer sua conta de consórcio para compra de automóvel, imóvel, contratação de serviços e até mesmo aí instalação de placa solar. Vamos falar de um tema importantíssimo para você hoje no sistema de consórcio, para você aí que pretende ser no futuro consorciado, tá certo? Antes, já se inscreve se você não é inscrito aí, ativa o sininho para quando tiver novos vídeos, né, novos conteúdos você está por dentro, dê o seu like, compartilhe aí com um número máximo de amigos, é muito importante isso para o desenvolvimento do nosso trabalho, tudo bem? Vamos lá, vale a pena não usar o crédito como sócio imediatamente? O que é que você entende disso? Você tem um consórcio que foi contemplado, você entende que já precisa usar de imediato? Saiba que não é preciso você usar o crédito imediato. Você tem até o encerramento do grupo de consórcio para poder usar esse crédito. Mas qual é a principal vantagem de contemplar o crédito e não usar imediatamente? Neste vídeo hoje eu vou te trazer isso e olha, você tem que ficar super atento, tá bom? Bom, ao ser contemplado, o consorciado tem até o encerramento do grupo para utilizar o crédito do consórcio, tá? Até que isso ocorra, esse valor será aplicado no mercado financeiro e terá rendimentos líquidos a seu favor. Aí agora está o grande segredo, né? É que, obviamente, quando você não usa o seu crédito do consórcio após ser contemplado, você não tem essa obrigatoriedade de usar o crédito imediato, o seu crédito ele passa a ter aplicações no mercado financeiro. Mas vamos entender um pouco mais o que é essa aplicação e por que isso é vantajoso para mim, o que é que eu, como consorciado, ganho com isso, tá certo? Bom, o consorciado deve compreender a principal implicação ao não utilizar o crédito, que é, ele poderá ganhar ou perder em relação ao valor do crédito atualizado. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Se o crédito do consórcio não for atualizado até a compra do bem, o consorciado receberá um valor maior, pois a ele serão somados os rendimentos da sua aplicação financeira. Mas, se por outro lado o valor do bem for atualizado conforme critérios estabelecidos em contrato da administradora, o valor que ele terá disponível poderá ser menor, certo? Ou maior que o novo valor vigente, válido para os novos contemplados. Vamos entender um pouquinho isso aqui de uma maneira bem resumitiva, se entender que no sistema de consórcio, tanto o consorciado que não contemplou ou o consorciado que já está com o crédito contemplado, ele tem reajuste no valor da sua parcela, né? O que vai mudar antes de ele estar contemplado ou após ele estar contemplado é só o critério, né? Mas de uma maneira geral, você deve se entender que o crédito no consórcio ele pode ter atualizações, tá? E essa atualização, por exemplo, do bem, ela pode vir até mesmo após você estar contemplado. Mas vamos entender na prática, dando exemplos aqui bem específicos, para que você entenda o que é melhor, na verdade, o que é que você ganha ao ser contemplado e não usar o crédito imediato, certo? Ou o que pode ser perdido caso você não use o crédito logo de cara, tá certo, pessoal? Bom, conhecendo a implicação financeira do seu grupo e ciente das consequências, cabe ao consorciado esperar ou não para utilizar o crédito do consórcio. Bom, para elucidar melhor esta explicação, nós separamos aqui, nesse exemplo, duas situações, tá? Vamos entender na prática, com esse exemplo, o que é que eu estou querendo dizer, deixar de maneira mais simples para você conseguir absorver melhor e você entender o que é que fica melhor para você, consorciado, se usar o crédito imediato ou não. De uma maneira geral, independentemente dessa explicação ou não, é sempre se entender que você deve fazer aquilo que é melhor para você, o que é mais necessário. O intuito do vídeo é abrir mais um pouco a mente do consorciado em relação ao sistema de consórcio, porque como um sistema flexível e diversificado que é, cada vez mais o consorciado indo conhecer, e é importante ele fazer isso, vai só, obviamente, fazer com que ele se surpreenda, tudo bem? Bom, para elucidar melhor essa explicação, separamos duas situações. Um consorciado foi contemplado por sorteio com um crédito de 50 mil, certo? Bom, ele escolheu não utilizar o crédito durante 6 meses, tá? Assim sendo, há duas situações. Então vamos entender. O consorciado fez um crédito no consórcio e digamos que, possivelmente no primeiro mês, tá? Ele foi contemplado por sorteio.
Só que, quando ele fez o consórcio de início, a intenção dele não era usar o crédito, não era contemplar logo de cara, tá? E obviamente ele se surpreendeu e foi contemplado de primeira aí, através do sorteio. Só que a intenção dele, independentemente de ter sido contemplado ou não, é só usar o crédito depois de 6 meses, tá? Então, digamos que ele fez o crédito em janeiro e só usou o crédito em junho. A intenção dele só é usar o crédito em junho, tá? E ele já está com o crédito dele contemplado, tá? Obviamente é importante entender que nada vai mudar, o importante é que ele continue pagando as parcelas do plano dele em dia e a contemplação dele continuará garantida até o encerramento do grupo, como bem disse no início do vídeo, tá? Nessa circunstância, haverá duas situações para isso, né? Vamos entender essa situação. Bom, a situação 1, em que o crédito não foi atualizado, o crédito que ele fez, né? Ele fez um crédito de 50 mil, como disse no início do vídeo aqui, fez um crédito de 50 mil, é o exemplo que a gente está dando, e o crédito não foi atualizado. Nesse exemplo, nessa circunstância, o valor na contemplação do crédito dele é de 50 mil. Então ele foi contemplado em janeiro com um crédito de 50 mil e o valor da contemplação, até então, naquele mês específico em que ele foi contemplado, vai ser 50 mil, mas ele optou por não usar o crédito, tá, durante 6 meses, tá? Ele só vai usar o crédito em junho. Nessa circunstância, até junho, o crédito dele não teve atualização, o valor do crédito não foi atualizado. Nessa circunstância, o que vai ocorrer, né? Ele vai ter os 50 mil, tá? Obviamente, e obviamente dentro desses 6 meses, o crédito dele foi aplicado ao mercado financeiro. Como a gente disse logo no início, o crédito foi aplicado, teve rendimentos financeiros de 6%, né? Durante esse ciclo de 6 meses, né? Então você vai pegar aí 50 mil vezes 6% vai dar 13 mil, tá? Confere comigo, vai dar 6 mil, tá? Então, obviamente, ele vai dar 13 mil, perdão. Ele vai ter, quando ele for usar o crédito, depois desses 6 meses, né, em junho, ele vai ter os 50 mil do crédito dele, tá? Que foi o crédito na data da contemplação, mais os 3 mil que foi dos rendimentos da aplicação financeira do grupo dele, né? Então, ele vai ter, obviamente, ao final aí dos 6 meses, quando for em junho que ele for usar o crédito, ele se surpreendeu e ele vai estar ali com 53 mil para utilizar e comprar o veículo. Então, nesse exemplo, de uma maneira bem simples, ele fez o crédito, foi contemplado no primeiro mês, não usou durante 6 meses, quando for usar em junho ele tinha 53 mil. Isso ocorreu porque o crédito dele não foi atualizado, mas teve rendimentos líquidos aplicados aí ao mercado financeiro, então ele pegou para basicamente 3 mil a mais, tá? Bom, nesse caso, o consorciado receberá o valor vigente na data da contemplação, que é os 50 mil, né? Somado aos rendimentos financeiros da aplicação, né? Do seu grupo. Bom, suponhamos que o rendimento em 6 meses foi de 6%, como eu bem disse aqui. Com esse percentual será acrescido. Ele terá, ou seja, ele terá, obviamente, após a contemplação, ele terá à disposição dele os 53 mil, ou seja, para comprar o veículo desejado, que é mais do que os 50 mil vigentes para os novos contemplados. Então, vamos entender isso aqui de uma maneira legal. Ou seja, 6 meses após ser contemplado, ou seja, de janeiro a junho, depois que ele foi contemplado com 50 mil, ele terá à sua disposição 53 mil, que é embasado naquele cálculo que eu fiz anteriormente, que é os 50 mil da contemplação, né, que ele foi contemplado acima de 50 mil, só que o crédito dele, durante 6 meses, ele não usou o crédito, não comprou nenhum tipo de veículo e optou usar o crédito depois de 6 meses. Depois de 6 meses, por conta desse período, o crédito dele teve uma aplicação financeira, né, ao mercado aí financeiro de 6%, então ele pegou os 50 mil e esse cálculo é feito em cima do crédito contratado, no caso 50 mil, e ele vai pegar aí 50 mil, que é o valor vigente na data da contemplação, mais os 3 mil reais aí da aplicação financeira do seu grupo, né? Então, na lógica, ele vai ficar com 53 mil disponível para usar. Então, obviamente, isso porque o consorciado ele foi contemplado, optou por não usar o crédito logo de imediato e, obviamente, ele vai ter uma benesse, que é um valor acrescido, que é o crédito dele, mais os rendimentos financeiros do grupo de consórcio. Então, no geral, ele vai ter aí 3 mil, ou seja, ele vai ter 3 mil a mais do que os novos contemplados no grupo dele, tá? Porque digamos que se você, obviamente, fez um crédito do consórcio, pagou suas parcelas e, obviamente, o seu crédito aí não foi atualizado durante esse período,
você foi contemplado e, obviamente, de janeiro a junho, o ciclo aí que a gente deu aqui como 6 meses, obviamente que a tendência é seu crédito aí a aumentar, ter essa aplicação financeira. Então, por todos os meios, obviamente que houve uma vantagem, é que você, depois de 6 meses, você vai ter 13 mil a mais para comprar aquele veículo. Então, existem muitos clientes que fazem isso, contemplam o crédito e só vai comprar o carro depois de alguns meses, porque você vai ter o crédito mais a aplicação financeira ali em que o crédito do consorciado é submetido, tá? Ou seja, 6 meses após ser contemplado, ele terá à sua disposição mais uma vez os 53 mil, tá? E na situação 2, em que o crédito não foi atualizado, nessa circunstância, se o consorciado resolve utilizar o crédito no 6º mês após a contemplação, ou seja, um mês após a utilização do crédito, ele terá o mesmo valor, acima de 53 mil, ou seja, pois será considerado o valor do crédito vigente na data da sua contemplação, somado seus rendimentos. Nessa situação, o que vai acontecer? Nessa segunda situação, o crédito foi atualizado, tá? Se o crédito foi atualizado, o que vai acontecer? O consorciado fez o crédito em junho, contemplou o sorteio, mas depois de 6 meses, o crédito foi atualizado, perfeito? Ainda que o crédito tenha sido atualizado, o consorciado já foi contemplado. Ele não dispõe daquele valor que foi atualizado do crédito dele. Esse valor que fica atualizado fica para os novos consorciados que ainda não foram contemplados ou que foram contemplados naquele mês, tá? Nessa circunstância, ou seja, naquele mês que eu digo que foi no 6º mês, né? Então, qual a importância de você fazer um crédito e obviamente, depois de 6 meses, esse crédito ser atualizado? É que, obviamente, os novos consorciados que não foram contemplados no grupo ainda, ele vai pegar um crédito maior do que você. Entende a situação? Então, nessa circunstância, o consorciado fez o crédito em junho, nessa segunda situação. Fez o crédito em janeiro, em junho, ele optou por usar o crédito. Só que nesse meio período, que foi 6 meses, o crédito dele sofreu atualização. O crédito dele atualizou de 50, né, para 55. Quando o crédito atualiza, geralmente no consórcio de automóvel, posso colocar aí que a metade, mais de 50% dos contratos tem um bem como referência, no caso, um veículo, né? Quando esse veículo ele sofre uma atualização, né, uma valorização de acordo com a fabricante ou montadora, obviamente que esse crédito também tem uma tendência a aumentar, tá certo? Então, o crédito aumentando, obviamente, os novos consorciados que estão no grupo, eles são exigidos disso, né? Eles têm esses novos créditos atualizados. Então, digamos que você fez um crédito em janeiro, em junho e contemplou em janeiro, mas só usou o crédito em junho e seu crédito foi atualizado, você não vai dispor da atualização. Você vai dispor do crédito que foi contemplado no mês de janeiro, que foi 50 mil, mais a aplicação financeira dos rendimentos do grupo dele. Tá? Então, nessa circunstância, ao final do 6º mês, você vai ter 53 mil. Mas para o consorciado que fez o crédito em junho, tá? Um exemplo para ser bem mais prático, o consorciado fez o crédito em junho, não contemplou a carta durante esse meio período, só veio contemplar em junho e esse crédito dele teve uma atualização. Então, na lógica, ele vai pegar 55 mil reais quando contemplou em junho, porque ele teve uma atualização. É importante lembrar que consorciados que são contemplados no crédito, ele não sofre, ele não é incumbido de atualização do valor do crédito. Ele vai ter o rendimento da carta dele. Então, o que vai dar direito a ele? A data da contemplação, a vigência, né? Mais os rendimentos do plano dele, né? Mais os rendimentos financeiros ali do grupo dele. E para os novos consorciados contemplados, né, com crédito aí atualizado, ele vai ter sempre um crédito maior. Então, qual é a importância disso? A importância é que se entender, se você faz um consórcio de imediato e obviamente você opta por contemplar a carta por imediato, é importante também entender que é vantajoso você fazer um crédito e não contemplar logo de imediato, porque você vai pegar atualizações daquele crédito. Então, a vantagem fica tanto para quem vai contemplar a carta no primeiro mês, para quem contemplou e pegou o crédito ali depois de 6 meses, vai usar o crédito depois de 6 meses, né? Ele vai pegar rendimentos, geralmente ele vai pegar o mesmo crédito que ele foi contemplado, e será ainda mais vantajoso para você que fez o crédito, pagou suas parcelas, só vai contemplar depois de 6 meses. Obviamente, a perspectiva de você pegar um crédito maior de quem contemplou no primeiro mês é muito maior, tá? Então, citando aqui esse exemplo. Então, para poder concluir, se o consorciado resolve utilizar o crédito no 6º mês após a contemplação, ou seja, um mês após a utilização do crédito,
ele terá o mesmo valor de 53 mil. Isso porque nesse exemplo 2, o crédito do consorciado foi atualizado, né? Mas ainda que o crédito tenha sido atualizado, o crédito foi para 55 mil, ele já foi contemplado no primeiro mês, ele só vai ter direito aos 50 mil, que é o valor vigente na data da contemplação, mais os 3 mil ali dos rendimentos financeiros, tá? Pois será considerado o valor do crédito vigente na data da sua contemplação, somados aos rendimentos. Daí a importância de você fazer o consórcio e não necessariamente precisar contemplar logo, tá? Então esse é um ponto importante desse vídeo. Ou seja, 6 meses após a contemplação, contemplado, ele terá à sua disposição 53 mil para comprar o veículo desejado, menos que os 55 mil vigente para os novos contemplados. Esse exemplo de 55 mil vai ficar para aquele consorciado que fez o crédito em janeiro, né? E veio pagando suas parcelas e em junho, depois de 6 meses, ele optou por contemplar, ou até ele foi contemplado por sorteio. Ele vai pegar todos os 55 mil, né? Isso porque durante esse período o crédito dele contemplou, o crédito dele atualizou e ele não estava contemplado ainda. Então aí a importância, tá, pessoal? Bom, vale destacar que independentemente de quanto o consorciado teve disponível a utilizar o crédito, suas parcelas continuarão sendo atualizadas. Foi o exemplo que eu disse anteriormente, tanto vale para você que não foi contemplado, quanto para você que foi contemplado, né? Sempre que o crédito for corrigido. Isso acontece para que outros participantes do grupo possam ser contemplados. E a mesma regra que vale para um consorciado, vale para todos. Um ponto importante, gente, em saber isso aqui, é que você está inserido em um grupo de consórcio. E mesmo você, após a sua contemplação, que ocorrer no grupo, referente à correção de valor de crédito, também, isso pode reverberar em você mesmo, consorciado, que já está contemplado e com bem pago, por exemplo, tá? Então, o sistema de consórcio, ele é a união de pessoas, né? Então, a regra que vale para um consorciado, seja para aqueles que não foram contemplados, vale, em linhas gerais, para aquele consorciado que já foi contemplado também, tá? Um ponto importante é você, antes mesmo de fazer esse consórcio, entender quais são os critérios de atualização de crédito, né? E aonde é que, obviamente, isso vai impactar para você, tá? Não há melhor ou pior. E aí a pergunta que se faz, né? Qual é a melhor opção? Não há melhor e não há a melhor opção de uso do crédito, pois dependendo dos objetivos e do planejamento do consorciado. O importante é entender e estar ciente das consequências, tanto positivas e negativas da sua escolha. Isso porque é importante entender que o principal instrumento, que é a modalidade, né, que é o consórcio, é a isenção de juros. E tanto vale você fazer um consórcio e ser contemplado no primeiro mês, obviamente, né? E após 6 meses você usar o crédito, você só querer usar o crédito depois de 6 meses, mas também é vantagem para você que fez o crédito, optou por pagar suas parcelas e só contemplar no 6º mês, você contemplado por sorteio no 6º mês. Obviamente, a vantagem vale tanto para um quanto para outro, que vai depender muito da sua necessidade, da viabilidade do que você está buscando, tudo bem? Bom, e você, o que faria, né? Gostou de saber do vídeo? Ficou com dúvidas sobre esse tema? Bom, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Temos os melhores times de profissionais altamente capacitados para poder te atender, tirar todas as suas dúvidas referentes ao sistema de consórcio e todos os pontos que você precisa saber. O importante é, mais uma vez, entender o que é o sistema de consórcio, né? O que é que você está buscando, qual é o planejamento, e pode ter certeza que um profissional capacitado vai te atender. E isso temos. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou útil, dê um like mais uma vez, se inscreva, compartilhe com o número máximo aí com seus amigos, pois vamos estar cada vez mais fazendo vídeos aí enriquecedores para você. Autocrédito, consórcios e investimentos, nosso compromisso é sua fidelidade.